Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? A aula de ciências de hoje é sobre o sistema linfático. Quais são as estruturas do sistema linfático? Qual o papel desse sistema? Por que ele é importante para o nosso organismo? Então, os objetivos dessa nossa aula é conhecer o funcionamento do sistema linfático, como a sua importância também, e conhecer algumas doenças que afetam esse sistema. Então, vamos começar falando sobre a importância dele. O sistema linfático, ele atua na drenagem de líquidos do nosso corpo e também na defesa do organismo. Por que na defesa do organismo? Porque esse sistema envolve a presença de células de defesa, células que vão nos proteger, tá? Então, a função dele é atuar na drenagem dos líquidos, filtrando esses líquidos e, ao mesmo tempo, defendendo o nosso organismo de partículas estranhas e até mesmo de infecções bacterianas, por exemplo. Como que é o funcionamento desse sistema? Então, o sistema linfático ele vai drenar os líquidos do corpo. Que líquidos são esses? Os líquidos que estão entre os espaços, entre uma célula e outra, tá? Ajudando o nosso sistema cardiovascular a drenar esses excessos. Então, olha só a imagem aqui. Nós temos um vaso sanguíneo aqui, né? Aqui nós temos líquido entre as células. Líquido que fica acumulado entre elas. Esse excesso precisa ir sendo retirado do corpo. Muitas vezes nesse líquido tem materiais estranhos, restos de células também, tá? Esse líquido nós vamos denominar ele de linfa. Essa linfa vai passar para um capilar linfático, ou seja, um vaso linfático, e aqui ela vai sendo drenada, vai sendo filtrada, tá? No percurso pelos vasos sanguíneos aí, essa linfa vai encontrar os linfonodos, também chamados de gânglios, que são espalhados pelo corpo todo. Esses linfonodos vão filtrar, então, dentro deles vai acontecer a filtração dessa linfa, retirando dela os componentes que são nocivos ao nosso organismo e ainda acionando células de defesa, células para combater possíveis bactérias, vírus, partículas que são vistas pelo nosso corpo como uma ameaça. Então, o sistema linfático, além de drenar esses líquidos, vai ainda ajudar na defesa do organismo. Além dos vasos sanguíneos também e dos linfonodos, também fazem parte do nosso sistema linfático algumas estruturas maiores, como o baço, localizado pertinho do estômago, o timo, essa glândula na porção superior do tórax, e ainda as amígdalas, também chamadas de tonsilas, que ficam na região da garganta. Todas essas estruturas vão filtrar a linfa e vão produzir ou armazenar glóbulos brancos, que são as células de defesa. A linfa, então, é conduzida lentamente, de uma forma suave, ela vai deslizando, vai sendo conduzida pelos vasos linfáticos, depois que ela já foi drenada, filtrada, até que ela retorne para a nossa circulação sanguínea. Então, o que a gente vai eliminar é aquilo que não tem mais utilidade, é aquilo que é nocivo, o excesso de líquidos, mas aquilo que ainda é útil para o nosso corpo, que sobrou depois dessa drenagem, vai retornar aos nossos vasos sanguíneos, tá? Nosso corpo não fica jogando fora, aquilo que é útil para ele. A pulsação das artérias, quando as artérias pulsam, com o fluxo do sangue, e principalmente o movimento dos nossos músculos, é que estimula a circulação da nossa linfa. Então, olha só esse GIF, Aqui é um linfonodo, aqui os vasos linfáticos trazendo essa linfa. O que faz com que essa linfa circule bem pelo nosso corpo, não fique retida, para que a gente não fique inchado, por exemplo, tá? É justamente a pulsação das artérias e os movimentos dos nossos músculos
que estimulam a movimentação da linfa. E, com base nisso que eu acabei de falar, eu trouxe aqui uma questão para você tentar responder aí no seu material. Olha só o que diz essa questão. A retenção de líquidos e o inchaço podem ter diferentes causas. Uma das formas recomendadas para combatê-los, em especial em trabalhadores que passam muitas horas sentados, tá? No final do dia a pessoa está com a perna inchada, pesada, né, cansada, é fazer caminhadas leves. Por que será que a caminhada pode ajudar a combater esse inchaço das pernas? Se você prestou atenção no slide anterior, na explicação, tá bem fácil para responder essa. Então anota aí. Vou dar um tempinho e nós já retornamos aqui. E então, por que uma caminhada, né, uma simples caminhada, pode ajudar nesse inchaço das pernas? Por que mesmo a pessoa que fica sentada o dia todo, né, trabalhando, ela precisa movimentar um pouco, né, a cada certo tempo as pernas ali, dar uma caminhada? Olha só, a caminhada movimenta os músculos das pernas e essa movimentação muscular comprime os vasos linfáticos, favorecendo a circulação da linfa, tá? Então, tanto os movimentos musculares quanto a pulsação das nossas artérias, que também ocorre durante a prática de uma atividade física, tudo isso vai estimular com que a linfa circule e aí a gente vai eliminar esse excesso de líquidos, né, que estava retido ali, porque os vasinhos linfáticos foram comprimidos e a linfa fluiu, tá? Isso ajuda a reduzir esses inchaços e aquela sensação de perna cansada, perna pesada.
E aí, mais uma questão, essa aqui para você identificar na imagem, tá? Essa imagem que está em destaque, ela é uma estrutura importante do sistema linfático. A pergunta é, que estrutura é essa? Como que ela é denominada? Então, é só você colocar aí no seu material o nome dessa estrutura. Veja bem, tá mostrando lá do pescoço, né? Como se a gente tivesse dado um zoom. E aí, então, como que se chama essa estrutura que filtra a linfa, que elimina os componentes nocivos dela? Só colocar o nome aí, vou dar um tempinho rapidinho e já tô de volta para a correção. Conseguiu lembrar o nome dela? Duas respostas podem dar certo aí para essa atividade. Podemos chamar de linfonodo ou ainda podemos chamar de gânglio linfático. É a mesma coisa, tá? Alguns livros de ciências chamam de gânglio, outros de linfonodo, mas é exatamente a mesma coisa. São estruturas arredondadas espalhadas pelo nosso corpo, principalmente nessa região de pescoço, axilas e virilha, tá? Onde acontece a filtração da linfa e a produção de glóbulos brancos também acontece ali, que são as nossas células de defesa. E mais uma questão, a última da aula de hoje. A saúde do sistema linfático, ela é de extrema importância para o bom funcionamento do organismo. Algumas doenças afetam esse sistema. Você conhece alguma? Já ouviu falar de alguma que afete a circulação dessa linfa, por exemplo? E como que podemos preservar a saúde desse sistema? Que hábitos devemos colocar em prática, então, para que essa linfa circule bem, sem problemas no nosso corpo?
Responde aí e nós já retornamos para conversar aqui sobre essa questão.
Doenças do sistema linfático. Existem várias, tá? Vários distúrbios que podem afetar esse sistema. Se você não lembrou ou confundiu, né? Talvez você pode ter citado aí alguma doença que não é do sistema linfático, que pode ser do sangue, por exemplo. Então, cuidado para não fazer esse tipo de confusão. Olha só algumas doenças do sistema linfático. Uma delas é a filariose, conhecida como elefantíase, tá? Essa doença é provocada, então, pela picada de um inseto que não é um inseto causador. O inseto é o vetor da doença. A picada do inseto faz com que a pessoa seja infectada por um verme microscópico, que vai se instalar nos vasos linfáticos. E esses vermes ali vão obstruir a passagem da linfa, o que vai causar esse acúmulo de linfa, né, nos vasos ali. Essa linfa não vai fluir, por isso todo esse inchaço, tá? Então essa é uma doença, não é comum na nossa região, porque esse inseto não gosta muito desse nosso clima aqui, tá? Mas, né, em algumas regiões do Brasil ainda existem casos de elefantíase, uma doença do sistema linfático. Linfoma. O linfoma é uma doença bastante séria, que é um tipo de câncer nos linfonodos, nos gânglios linfáticos, tá? O que compromete, né, a produção de glóbulos brancos, a defesa do organismo. Então, é uma doença que precisa de muita atenção. E essa aqui é a mais comum. Essa aqui, angina tonsilar, muita gente não conhece por esse nome, mas conhece por amidalite. E muitos de vocês já podem, inclusive, ter sofrido de amidalite em algum momento da vida. Quando as amígdalas estão inflamadas, infeccionadas, dói muito, né? Elas ficam muito inchadas. Então, aquela famosa dor forte na garganta com a inflamação da amígdala, né? É justamente essa inflamação da amígdala um sinal de que o teu corpo está tentando combater as infecções bacterianas, né? Ou causadas por algum outro micro-organismo aí. Essas são algumas doenças, então, do sistema linfático. E quanto a preservar esse sistema funcionando bem, para que essa linfa consiga fluir? Beber bastante água, tá? Então, o ideal é pelo menos, né, 2 litros de água por dia, para que a gente não tenha essa retenção de líquidos. Uma alimentação mais natural, mais saudável. Evitar os ultraprocessados, porque, claro, isso também vai acabar fazendo essa retenção maior de líquidos entre as nossas células. E, principalmente, atividades físicas. Praticar diariamente pelo menos 20 minutinhos de atividade física vai contribuir para o bom fluxo dessa linfa, né? Afinal, a gente viu que quando os vasos linfáticos ficam comprimidos, eles favorecem com que essa linfa circule e a gente não fica com aquele inchaço, aquela sensação de cansaço nas pernas, principalmente. Então, esses são alguns hábitos que ajudam a melhorar esse sistema. E aí, chegamos ao final desta aula, só frisando aqui então, nessa aula nós falamos da importância do sistema linfático, que atua na drenagem dos líquidos em excesso, né, entre as células e também na defesa do nosso organismo. Ficar atento a sinais, então, que o corpo apresenta. Se a gente começar a ter inchaço, né, de vez em quando pode acontecer sim, uma caminhada pode ajudar, mas se começar a ter muito inchaço nas pernas, né, ou qualquer outro sintoma, aí sim, né, o médico deverá ser consultado, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, agradeço a sua atenção aqui comigo e até breve.